Scrappers, eu sou a Tamires Giroto e se você não é inscrito, se inscreva no canal que por aqui tem vídeo toda semana. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês da encadernadora que eu tenho, que é essa daqui, a Binderol, ou a famosa BIA, né? Que é a abreviação das iniciais do nome dela. Quando você compra ela, vem algumas coisinhas junto com ela. Vem uns papéis aqui, meio inúteis, né? Sempre tem. Vem um CDzinho de instruções de uso. Vem também o manual e a régua de Wire. Essa máquina, a gente costuma falar que ela é o passo 2x1, tá? Que é 2 furos por polegada, mas tem também a máquina que é o passo 3x1. A única coisa que você tem que prestar atenção quando você for comprar o Wire ou o espiral para usar nela é esse passo. Por quê? Esse daqui é o espiral normal que a gente conhece, tá? Ele normalmente é o 3x1, então para cada polegada dele vão ter 3 anéis. Para você poder usar aqui na BIA, você precisa de uma espiral que essa volta seja mais separada, tá? Então, o espiral dela vai ser mais ou menos isso daqui, ó, de separação da volta. Se você faz isso com esse espiral aqui, ele vai repuxar o seu bloquinho. Não vai ficar bom, tá? Porque ele não é para essa máquina. Então, o espiral para ela a gente já sabe que ele vai ser mais larguinho assim. Mas o mais comum, que a gente mais vê sendo usado na máquina, é o Wire. Em cada buraco passa 2 arames. Então, a gente costuma falar que é o duplo anel também. O Wire, ele é dividido por tamanhos. Então, olha só, aqui tem o 5/16, tem o 3/8 e ele vai até o 1/4. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para cada tamanho de Wire, ele suporta uma quantidade de folhas. Por exemplo, nesse catálogo aqui de Wire que eu tenho, ele me mostra tanto o passo 3x1 quanto o passo 2x1. Então eu sei, num Wire de diâmetro 5/8, que é exatamente esse daqui, eu vou conseguir colocar até 120 folhas de 75 gramas. Mas, gente, vocês têm que prestar muita atenção e seguir a regra, essa informação aqui para cada tamanho de espiral. Por quê? Aqui tá dizendo que é 120 folhas, mas é num total. Então, por exemplo, eu não posso colocar 120 folhas mais as 2 capas, porque esse Wire aqui, ele não vai suportar esse tanto de folhas. Aí, o seu bloquinho vai ficar difícil de abrir, você não vai conseguir deixar ele retinho, porque ele vai ficar meio curvado. Gente, o erro acontece nessa hora, porque a pessoa na hora de montar o bloquinho fala, ah, comporta 120 folhas. Aí vai lá e corta 120 folhas de sulfite e coloca mais 2 capas. E nisso você tem que prestar atenção, porque é 120 folhas de 75 gramas. Se você aumentar a gramatura do papel, diminui a quantidade de folhas e depois você ainda tem que calcular o tamanho das 2 capas, tá? Então, é basicamente isso que você tem que prestar atenção. E vai até um Wire bem grandão aqui. Ele comporta 270 folhas de 75 gramas. Uma coisa que eu amo nesse mostruário aqui é que aqui, a última folha dele, ele me mostra exatamente a espessura do bloquinho para eu poder usar cada tamanho de Wire. Isso me facilita muito. Ele é bem legal para quando eu tiver alguma dúvida, né? E aqui são alguns tipos de máquina dessa empresa aqui. No meio desses
todos os papéis que veio também esse livrinho aqui com as novidades da marca, tá? Então tem a máquina e aqui mostra algumas coisas, alguns lançamentos que essa marca tem. Eu tenho 3 itens adicionais para essa máquina e eu quero mostrar para vocês porque eu acho interessante e eu pelo menos nunca vi nenhum vídeo mostrando. Eu tenho essa bolsinha aqui de ferramentas básicas, essenciais, tá? Eu coloquei um chaveirinho aqui pra ficar mais bonitinha. E, gente, eu tenho essa bolsinha faz muito tempo. Ela tá bem sujinha porque eu uso bastante. E ela é bastante legal, olha só. Dentro dela vem uma caneta preta, uma régua que tem uma cortiça aqui atrás, que é bem legal porque não fica deslizando em cima da mesa. Então, ela é bem precisa. Veio também uma dobradeira. É uma dobradeira, acho que de osso. Aqui é bem legal que vem um agulhão. Vocês estão ouvindo esse barulhinho? É que aqui, gente, na parte de trás tem 2 agulhas. Então, olha só, elas são bem grandes e o buraquinho, a abertura dela aqui atrás também é bem grande, porque ela é própria para poder fazer costura manual. Vem também um estilete de precisão, que tem que tomar um pouco de cuidado, né? Com esse daqui. Aqui veio algumas lâminas extra. Gente, isso daqui ele era bem presinho assim, tá? É porque aqui eu deixo sempre essa fita métrica, tá? Então, ele alargou um pouquinho por isso, mas ela fica aqui, mas não veio junto, tá? Eu só tô mostrando como que eu guardo. Aqui tem uma fita métrica, muito fofinha também. Usei muito pouco essa fita métrica. Essa daqui eu uso mais, que ela é mais maleável, né? Veio uma tesoura. E aqui veio o alicate para poder cortar o arame. E tem ele para vender separado, tá? Numa bolsinha assim, menorzinha. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Tem ele para vender separado também. E veio também esse alicate aqui de precisão, que é pra gente, quando terminar de fazer o bloquinho, sabe essa ponta que fica aqui? É pra gente usar ele pra dobrar ela, pra poder fazer o acabamento. Então, é uma bolsinha bem completa. E faz muito tempo que eu tenho ela, gente, que eu comprei. Faz muito tempo mesmo. E tá aqui, ó, intacta praticamente. E eu uso bastante. Gosto muito. Comprei também a bolsa própria para guardar ela. E é uma bolsa bem legal, porque vem bolsa aqui, vários bolsinhos aqui. Aqui tem um outro bolso atrás. Aqui tem um pequeno bolso com uma tela, assim. Aqui tem esse elástico que dá pra colocar alguma coisa, alguma caneta, olha só, que é bem largo até. E aqui dentro da bolsa, eu coloco a máquina. Aqui do lado, eu coloco todos esses manuais dela. Deixo tudo aqui. Aqui eu deixo mais um acessório que eu vou mostrar. Tem também o espaçador, que eu vou falar dele pra vocês. E essa régua aqui, eu guardo ela aqui, porque eu tô sempre usando, né? E eu guardo ela aqui dentro, tá?
Não sei se eu falei, mas tem esse bolso aqui na frente também. E uma alça. E o último e mais importante acessório que eu tenho dela, e eu super recomendo, gente, para quem tem essa encadernadora, que compre o Space Bar, porque ele é extremamente útil. Eu adoro essa ferramenta aqui, eu também vou mostrar como que ela funciona. Então vamos lá. Vamos falar da máquina. Ela é super compacta. Ela faz apenas 6 furos, tá? Ela é uma maquininha caseira, gente. Aqui na frente dela tem uma plaquinha assim, ó, que é muito linda, rosé. Eu acho que dá um charme pra máquina. Gente, eu sou apaixonada nessa máquina. Eu comprei uma Decinte maior, Decinte, não sei como que fala, maior. Mas eu não vou abrir mão dessa, porque eu amo muito essa máquina, gente. Ela tem aqui atrás um ferro estabilizador, tá? Então, você vai puxar esse ferro aqui para você poder trabalhar com a máquina. Nessa parte aqui, ela faz a furação e nessa parte aqui, ela vai apertar o seu airô. Aqui na frente, vocês vão conseguir ver bem que é por onde a gente vai ajustar o tamanho do airô girando aqui esse parafuso. Então, para o airô 5/8, eu pego aqui a minha régua, tá? Que eu posso tanto ver aqui, e quando eu tenho vários arames dentro de uma caixa e eu não sei o tamanho dele, é só eu pegar ele aqui e posicionar aqui em cima do desenho, que ele vai ficar perfeitamente em cima dessa marcação. Então, eu sei que esse airô aqui é o 5/8. Sabendo disso, eu pego essa régua e coloco aqui e ela vai dar certinho, gente, ó. Tá? Então, eu sabendo que ela tá certinha aqui, é essa a distância que eu vou usar para poder fechar esse tamanho de airô. E para cada tamanho de airô, a gente vai ajustar essa medida. Tenho aqui uma portinha, porque todos os fragmentos dos papéis que a gente corta, eles ficam aqui. Então, é só fazer a limpeza e depois fechar. A gente faz assim e volta, faz assim e vai cair todos os papeizinhos daqui de dentro. O fechado e o aberto, eu abro para poder liberar essa régua, que ela serve tanto como régua. Por exemplo, eu tenho um bloquinho, várias folhas nesse tamanho, e eu quero que fure exatamente aqui no meio. Por ela fazer 6 furos, eu consigo tranquilamente furar aqui nessa distância, tá? Então, eu gosto sempre de fazer uma leve marcação só na primeira folha, tá? Uma leve marcaçãozinha assim, para eu saber certinho aonde é o meio. Eu vou colocar aqui essa dobra do papel direcionada para essa seta. Eu ajusto aqui a minha régua. Olha só, para ficar certinho. Venho aqui, eu fecho essa abinha. E com a minha régua aqui e o meu furo certinho aqui no meio, ferro estabilizador aqui, todo aberto, eu faço a furação, tá? E vai furar no meio certinho. Aí é só pegar os outros papéis, vir aqui e colocar encostado nessa régua e fazer a furação, que eu vou ter sempre o furinho aqui bem no meio do meu bloquinho. Essa é a primeira opção de furo. A segunda opção é encaixando essa ferramenta aqui que vem nela. Na régua. Então, você vai encaixar na régua e você consegue desativar 1 ou 2 furos, tá? Então, ó, eu vou colocar ela aqui posicionada
na direção aqui do primeiro furinho e vou abaixar aqui para poder travar a régua. E ele vai funcionar exatamente como essa régua aqui, porque eu venho com o papel e eu meio que bato nele aqui, não tem como ele vir pra cá, então eu vou ter sempre essa distância para poder fazer a furação. E assim eu tenho somente 5 furinhos. E é muito legal usar essa ferramenta aqui quando você realmente quer desativar, para não acontecer isso daqui, ó, de você colocar o seu papel, você querer só os 5 furinhos, e aí, como não tem nada segurando o seu papel aqui, ao invés de você parar antes do último furinho, você, por um descuido, esquece, traz o papel mais pra dentro, e quando você furar, acaba acontecendo isso daqui, ó, de fazer um meio corte no papel, e isso fica muito feio, gente, é muito feio. Então, pra não acontecer isso, você pode vir aqui e desativar o último furo, né? Aí você vai encostar aqui, ele não vai vir pra cá, e você vai ter só os 5 furinhos igual tá aqui. E posso desativar 2 furinhos para um bloquinho menorzinho. Aí é só colocar o papel aqui, bater ele aqui na régua, para ele ficar bem certinho, e fazer a furação. E aqui eu tenho 4 furinhos. Gente, é muito fácil trabalhar com essa máquina. E eu adoro trabalhar com ela também. Para tirar isso daqui, mesma coisa, a gente abre, puxa a régua, tira ele. Eu gosto de fechar a régua para trás, então eu coloco a régua e fecho. Aqui eu tenho esse botãozinho aqui que ele se movimenta, tá? Aqui no D eu deixo a passagem fechada, completamente fechada, porque se eu tiver um bloquinho, por exemplo, do tamanho exato da largura da máquina, eu posso colocar aqui, bater ele aqui, né? Pra ele ficar alinhado com o furo que eu fechei aqui, com essa ferramenta. Como eu fechei, ele não passa reto, ele bate aqui. Então, é só você bater ali e fazer a furação, que você vai ter o furo alinhadinho, bonitinho aqui do lado. O D e o C, pra mim, é a mesma coisa, porque vai fechar a abertura ali. O B é pra você fazer furo contínuo e o A é passagem livre, tá? Então, eu consigo andar com o papel aqui pra lá e pra cá, ó, sem impedimentos, tá? E antes de fazer a principal furação, né, que é o furo contínuo, eu vou mostrar pra vocês a diferença do space bar, gente. Eu vou colocar aqui no meio e vou fazer a furação normal, usando a máquina. Ela faz furação com a distância de meio centímetro. Tem exatamente meio centímetro da borda até o furo. Eu vou usar ele agora aqui para demonstrar para vocês. Olha só. Vou pegar o space bar, vou colocar aqui dentro do vão, aonde eu faço o furinho, tá? Pego uma régua qualquer aqui e dou uma batidinha só pra ter certeza que ele tá lá embaixo. E eu vou fazer a furação novamente num papel aqui pra vocês verem a diferença. E olha isso, gente. O mesmo tamanho de papel. E aqui eu tenho só 3 milímetros, tá? Então, com esse space bar, eu ganho uma folga aqui. Olha só.
dá pra ver que esse daqui tá bem mais pra ponta e esse daqui tá mais pra trás. Então, essa ferramenta aqui, gente, ela é muito legal. Eu uso muito, muito, muito ela mesmo. É uma das minhas ferramentas preferidas. Então tá, falamos de todas as opções de furo, desativar também furo, tamanhos de bloquinhos. Então agora eu vou falar do mais importante, que é o que eu vou usar agora, que é a furação contínua. Muita gente tem dificuldade na hora de fazer a furação contínua, mas isso é questão de prática, de jeito e a técnica que você desenvolver, que você acha que melhor te atende. Eu desenvolvi o meu jeito de fazer próprio. E como que eu faço? Eu tenho aqui o meu caderno pronto para poder encadernar. Se você não viu a produção desse caderno, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Vai lá conferir, gente, porque tá muito legal. Eu falei sobre fazer a produção com o kit digital. Você não pode perder, porque tá bem legal essa dica. Primeira coisa, eu preciso cortar pelo menos um pedaço dessa sobra de luva que fica aqui, porque senão na hora que eu colocar na minha máquina, essa sobra de luva vai dar diferença, tá? Essa é a primeira dica. Fez a sua capa, ela não tem muito relevo, então a gente vai cortar essa sobra de luva para não atrapalhar na hora de encadernar. Vou pegar uma folha do meu caderno. Vou dobrar essa folha no meio. Aqui eu tenho a marcação do meio. Venho na minha encadernadora, coloco o meio apontado para a seta e abaixo. Aqui eu sei que é o meio, tenho certeza disso, mas eu achei que é muito pouco furo. Se eu fizer isso, gente, e é uma dica muito importante também, eu vejo muito por aí caderno só com essa parte furada. Quando você abre o caderno, ele fica todo descompensado. Isso é horrível. Então, para um caderno grande, não faz furação só no meio, não. Sobe um pouco mais, tá? Para ficar muito mais bonito o seu acabamento. Aqui eu tenho que deixar o último furo e o penúltimo furo eu prendo com esse botãozinho que tem aqui. Eu acho que dá pra ver, né? Que aqui tem uma pecinha. Mas eu não preciso seguir à risca isso, tá? Então, eu não vou colocar o penúltimo furo aqui, porque eu não quero que fure tudo isso daqui. Então, eu posso escolher mais esses 4 furos aqui, ó, tá? Eu olhando aqui, eu achei que vai ficar legal. Mais 4 furos pra cima e 4 furos pra baixo. Mas, Tami, como que você vai fazer isso sem utilizar aquela ferramenta para desativar esses 2 furos? Gente, não precisa, porque aqui eu já tenho furo vazado. Então, olha só, se eu quero furar esses 4 daqui, eu sei que aqui onde tem um furo, no meu papel vai ter que ter furo também, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem que ter furo, aqui também. Aqui vem o furo desativado. E eu vou prender o meu papel por esse furinho aqui. Então, eu faço a furação.
E olha só, vai ficar, não vai passar pra lá, porque aqui vai ser o meu limite. E aqui eu vou fazer mais 4 pro lado de cá também. Então, eu viro o papel, coloco 4 aqui. Esse coincide com esse com esse. Aqui não tem furo nenhum, então eu vou segurar nesse furinho aqui. Venho aqui e empurro o meu botãozinho para esse furo. E faço a furação. E com isso, eu vou ter aqui o meu miolo furado. Ele tá furado, centralizado, deixando o mesmo espaço para cima e o mesmo para baixo. E é desse jeito que eu vou fazer a furação do miolo todinho, gente. E como que eu vou fazer isso agora, a partir desse meu gabarito? Tenho aqui todo o meu miolo. Vou deixar ele aqui, ó. Vou tirar as capas, porque nesse momento eu não quero capa, eu só quero miolo. Vou pegar algumas páginas, porque essa máquina, ela não consegue furar muitas folhas juntas, tá? Peguei um tanto, peguei a folha de gabarito e vou bater aqui pra acertar. Se você quiser, você pode colocar um clipezinho aqui, tá? Mas eu acho mais fácil assim. Aqui, como eu já tenho o gabarito, eu posso começar a furação do começo, tá? E aqui no botãozinho, eu só vou colocar ele encostado aqui, aonde eu sei que vai passar do furo. Por exemplo, eu consigo ver, ó, buraquinho com o desenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Furo desativado. Esse daqui é o meu furo de referência. Então, eu vou colocar ele bem certinho ali com o meu botãozinho, tá? E faço a furação. Venho aqui e eu posso fazer a mesma coisa. Olha só. E agora, para furar esses 2 últimos furinhos, eu posso virar na confiança, hein? Eu sei que eu quero só mais 2 furos aqui. Então, eu vou alinhar aqui, vou deixar 2 furos para poder fazer a furação. E nesses outros vagos, eu vou encaixar no buraquinho aqui, gente, ó. E o penúltimo furo ali. E aqui eu tenho certeza que meu bloquinho tá furado perfeitamente. Gente, será que ficou alguma dúvida? Gente, se ficou dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma. Mas não tem erro, é desse jeito que eu faço a furação de miolo contínuo, tá? Não tem outro jeito. Esse é o jeito mais fácil que eu encontrei para poder ter a mesma furação centralizada, bonitinha e ter um miolo perfeito.
E aqui, gente, eu tenho meu miolo todo perfurado. Olha só. Tá perfeito. Perfeito, perfeito. E agora, para furar a capa, eu uso a mesma folha do gabarito. E eu vou colocar aqui, ó, bem certinho, alinhado na minha capa, tá? Então, eu tenho que ver a distância que eu deixo aqui e a distância que eu deixo aqui. Eu nunca vou colocar a folha do gabarito no meio. Por quê? Porque eu sempre bato essa lateral aqui no final da máquina. Então, eu tenho que alinhar ela bem certinho aqui no final. Na máquina, tem 6 furos. A gente sabe que o 7º, ele fica aqui, é um furo morto. E o 8º, a gente usa como marcação na máquina. Então, eu vou fazer a marcação na minha luva plástica. Alinhei bem certinho aqui. Aqui na parte de baixo também. Aqui embaixo e aqui em cima. Com uma canetinha permanente, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse meu 8º furo, eu vou desenhar aqui, ó. Por quê? É por ele que eu vou fazer o meu furo, a minha marcação. Venho na máquina, coloco a capa bem certinha aqui. E eu vou procurar, eu acho que vai dar pra ver ali a minha marcação com o botãozinho. E eu vou colocar bem rente, gente, mas bem certinho mesmo, olha só. Depois de alinhar o botãozinho com a marcação que eu fiz, eu faço a furação. E agora eu posso virar para poder colocar o furo aqui. Então, ó, o penúltimo furo eu coloco no meu botãozinho. Marquei. Faço a furação. E agora, eu sei, por experiência do miolo, que eu preciso de mais 2 furinhos aqui. Então, ó, coloco 2 furinhos pra furar. Esse furo que já tem com esse com esse. Então, esse daqui é o furinho que eu vou marcar pra não furar. E desse jeito, eu tenho a capa perfeita. Olha isso. Fica perfeito, gente. É só seguir desse jeito que eu tô falando. Marca o meio primeiro. E do meio, você consegue dividir o tanto de furo que vai pra cima e vai pra baixo. Então, gente, desse jeito que eu tô falando, não tem erro de você furar errado. Não tem. E o seu caderno vai ficar perfeito. Olha isso. Pra furar a outra capa, mesma coisa. Só que agora, aqui era a capa, a gente começou daqui. Então, aqui, ó, a gente vê se tá certinho. Vem aqui, coloca a outra capa que a gente já furou. Aí, pra poder tirar isso daqui, gente, você pega um pouquinho de álcool ou acetona e passa com algodão aqui, tá? E agora, vamos pro aerô.
Eu tenho aqui o airô de 1 polegada. E eu vou usar ele. E agora, gente, vem o grande segredo. Pra fechar com chave de ouro, eu vou te dar uma dica de acabamento. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer uma demonstração para vocês, porque vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Você nunca deve colocar o seu espiral desse jeito aqui, tá? Gente, mas em hipótese nenhuma, o seu acabamento pode ficar aqui pro lado de fora. Nunca, você nunca pode fazer isso. Não tem coisa mais feia do que acabamento aqui pro lado de fora. Aí esse acabamento fica virando aqui, fica vindo na capa. Gente, isso é muito feio. Não façam isso. E um outro jeito que eu vejo também é as pessoas fazendo assim: ah, Tami, eu já sei. Faz de conta que aqui tá a capa. E aqui tá a contracapa. Ah, eu já sei. Tem que colocar aqui a capa e a contracapa. Desse jeito. E aí, eu passo o airô por aqui, ó. Da frente pra trás. E eu aperto. Eu vou te mostrar porque também esse jeito é errado. Olha só. Parece que tá perfeito. Num mundo assim, né, de ilusão, esse acabamento tá perfeito, mas não tá, gente. Por quê? A minha capa, ela é grossa, ok, passou. Mas as minhas folhas do miolo, elas são finas. Quando a gente deixa o acabamento do espiral, do airô que seja, em contato com as folhas, se você não fechou muito bem esse espiral aqui, esse airô, as folhas vão começar a cair do seu bloco. E é tão simples você perceber isso, gente, que não tem como deixar as garrinhas aqui em contato com as folhas. Não tem como. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu espiral ou o seu airô na sua mesa, com as garrinhas aqui pro lado direito. E você vai colocar a primeira coisa, o seu miolo. A primeira coisa que você vai colocar no seu espiral é o seu miolo. Lembrando que a folha que a gente usou como gabarito, ela não entra no miolo, tá? Isso daqui é uma folha que você vai descartar ou você vai guardar para uma futura consulta, mas ela não entra no miolo. Coloquei todo o meu miolo, eu já vou conseguir ver, gente, que olha só, o miolo vai ficar preso. Por mais que eu deixe um pouquinho aberto o meu espiral, ele não vai sair daqui de jeito nenhum. Não tem como. E olha só isso daqui que vai acontecer. Se a folha é fina, ela vai sair facilmente. Você vai entregar para o seu cliente um bloquinho com as folhas soltas, com as folhas caindo, entendeu? Então, você não pode, de jeito nenhum, deixar o acabamento do seu espiral aberto aqui e com as garras em contato com as folhas. A terminação do seu espiral, essa voltinha dele, tem que estar em contato direto com as folhas. Você entendeu? Por que disso? Por que que tem essa continuação aqui que não é cortado? É para isso, gente, é para segurar as folhas, para garantir que o seu miolo vai estar perfeito todo o tempo. Então, ó, primeira coisa, coloquei o meu miolo todo certinho, todo bonitinho aqui. Venho com a capa
Coloco aqui prestando atenção se tá pegando a minha luva também. E depois disso, eu venho com a capa de trás, de frente, uma com a outra, e coloco. E agora sim, o meu caderno tá prontinho para ser finalizado. Deixo ele aqui do ladinho, porque minhas folhas, elas não vão correr perigo de saírem daqui o tempo todo. E o porquê que essa garrinha aqui, ela fica em contato com a capa? Porque a capa, ela é bem mais grossa que as nossas folhas. Simples assim. Venho aqui na máquina, pego a minha régua de 1 polegada e vou encaixar ela aqui, ó. Ela tem que caber aqui. Deixa eu trazer pra cá isso daqui. Ela tem que caber aqui, ó, tá? Então, eu vou soltar aqui o meu parafuso. Solto até ela caber. Ó. Coube certinho, é essa a medida. E agora sim, eu venho aqui com o meu miolo, coloco ele bem certinho aqui no topo, que é onde fica a ondulação. Essa ondulação aqui, ó, do espiral, tá? Tá vendo essa ondulação aqui? Coloco o meu miolo bem no topo, encaixo ele aqui e começo a fechar. Posso fechar aqui a minha barra estabilizadora, porque agora eu não vou usar mais a máquina. Vejo se tá tudo bem certinho aqui, ó, tá tudo bem fechadinho. Se não tiver, eu posso ajustar aqui com a minha mão. E aqui tá pronto, gente, olha só. O nosso caderno. Então, é assim que faz a encadernação. E eu tenho aqui todas as minhas folhas. E elas não vão sair daqui de jeito nenhum, porque olha só. O meu acabamento tá bem bonito, bem certinho, aonde ele deve estar. O vídeo ficou bem longo, mais do que eu gostaria que ele tivesse ficado. Mas eu espero, gente, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ainda ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Se eu sentir a necessidade, eu trago mais um vídeo explicando, tentando explicar de uma outra forma. Mas é basicamente isso. Eu dei todas as dicas que eu podia dar para vocês quanto à encadernação. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, terminou a encadernação. Agora, né, como eu disse, a gente vai abrir aqui. Olha só, porque ali dentro tem um monte de sujeira. Então, é só a gente fazer assim. Que vai sair toda a sujeirinha dali de dentro. E é até bonitinha essa sujeirinha, né, gente? Mas não dá pra reaproveitar ela, porque fica uns... Ai, como que eu vou falar? Ele fica grosso, sabe? Olha só, por a gente furar várias folhas juntas, fica grosso, não fica soltinho assim, fininho. E tem também o papelão, olha só. Tá? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram,
por favor, gente, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para mais pessoas terem conhecimento de como usar essa máquina. Às vezes algumas pessoas têm interesse em comprar uma, então aí já fica sabendo o modo de usar dela e como tirar o melhor da máquina, né? Eu não acho difícil de usar, eu já me acostumei. Eu acho a coisa mais linda do mundo esse tipo de furação. Como eu falei pra vocês, eu comprei, né, a Decint. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo também de comparação, um vídeo falando se eu gostei mais de uma. Mas com certeza eu não vou desapegar da minha Bia, gente, porque ela é minha companheira. Eu amo muito, muito, muito esse tipo de furinho retangular. Ela vai ser minha companheira, assim, pra vida. Tanto é que aqui na abertura do canal, gente, se vocês prestarem atenção, tem ela na abertura do canal. Porque eu amo de verdade essa máquina. Eu amo fazer bloquinhos, eu amo fazer cadernos. E ela me ajuda muito nessa parte. Então, se vocês gostaram, clica no gostei, compartilha. Eu já pedi isso, né? Deixa um comentário aqui que eu vou adorar o seu comentário. Fiquem com Deus, beijinhos e tchau!